Fala aí, galera que gosta de blues. Tá começando aqui mais um Soldiers of Blues, programa quinzenal aqui no canal Nas Trincheiras do Rock. Já aproveita e te inscreve aí no canal, me segue em todas as redes Juliano Guitar, que a gente vai estar aqui falando sobre blues e tudo que envolve esse estilo. Hoje, episódio número 2 do programa, a gente vai estar recebendo um convidado especialíssimo, o guitarrista Otávio Rocha, da banda Blues Etílicos, uma das principais bandas aqui da cena blues rock do Brasil. Então vamos nessa! Buenas, galera, estamos recebendo aí Otávio Rocha da Blues Etílicos. E aí, Otávio, tudo certo? Tudo ótimo, e com você? Aí no sul? Tudo, tudo certo, estamos aqui no sul. Já tá começando a ficar friozinho aqui. E aí, como é que tá? Graças a Deus. Maravilha. Então, cara, estamos aqui hoje no programa número 2 aqui. O programa chama Soldiers of Blues. E tô aqui com a minha camiseta da Blues Etílicos, né? Há 35 anos, já passou os 35, né, Otávio? É isso? Jabazinho básico, né? Pô, usando a camiseta do entrevistado, coisa e tal, né? Agora já tem. Pô, grande, né? Agora já tem, pô, 37 anos já. 37 anos de estrada, né, É, cara? E a banda, quando a banda começou, tu já tava desde o início ou como é que é? sim, a banda começou em, quer dizer, eu considero assim, o primeiro disco, o início da banda, né? Então, 87, Certo. 87 foi o primeiro disco, e eu já tava. Eu mal sabia tocar, eu sabia tocar Open Tuning, que eu meio que nasci sabendo essa porra, não sei como, mas tipo, botei em Open Tuning e saí tocando. Mas a guitarra normal, tipo Dó, Ré, Fá, Mi, pestana, não sabia nada. Mas a gente aprendia naquela época assim, né? Ia fazendo. Sério, cara. Sério. Pô, então, aí a gente tava batendo um papo em off aqui antes, né? E pra galera que não conhece, né, nunca ouviu falar ou não sabe, ou ouviu falar, mas não conhece direito, conta um pouquinho pra gente como é que foi o teu início aí na guitarra, no blues, enfim, e na Blues Etílicos. Então, foi tudo meio junto, né? A guitarra, eu sempre curti slide guitar, né? Desde criança. E aí, quando eu comprei um livro que tinha afinações alternativas abertas, que eu nem sabia que existia, quando eu botei uma afinação, acho que botei de Mi, eu já saí tocando. Nossa, passei o slide assim e eu comecei a repetir o que eu ouvia nos discos, né? Então foi tipo assim, momento revelação, sabe? As trompas soaram. E aí logo depois eu tinha um sebo de disco nessa época e eu conheci o Cláudio Bedran, baixista, e o Cláudio falou, pô, tem um amigo meu que toca harmônica. E aí me apresentou o Flávio, e eu tinha um estúdiozinho na minha casa, tudo bem, assim, na garagem, tipo, classicão mesmo, garagem. Aí a gente começou a tocar, e foi ali que a gente foi o embrião. A gente queria tocar blues, cara, porque na época ninguém tocava, né? Tinha o Celso, que fazia um rock com uma pegada fraseado de blues, mas Celso Blues Celso Blues Boy. Boy, exatamente, para quem não conhece, grande ícone da guitarra. Mas a gente queria um negócio mais tradicional mesmo, sabe? Harmônica, slide guitar e aquela coisa mais de Chicago, entendeu? Que realmente não tinha. Então a gente queria fazer aquilo. E daí foi o início foi assim. Que legal. E isso que eu ia te perguntar. Então, na verdade, assim, no Brasil, cara, praticamente não existia, né, bandas que tocassem, Não, pelo menos não assim no mainstream, né? Não se ouvia falar, né, de banda que não, tocasse um blues tipo parecido com Chicago, algo assim, não. né? Tinha uma banda aqui no Rio que chamava Atlântico Blues, que até o Maurício Saad, que é um grande guitarrista de blues que está nativo até hoje, ele chegou a tocar. Mas é o que você falou, eu só soube deles depois, porque ninguém conhecia, entende? É provável que houvessem outras bandas. Eu sei que o André Cristóvão, que é outro guitarrista, já tocava em São Paulo, mas a gente não tinha essa cadeia de informações que a gente tem hoje, né? Então, para todos os efeitos, a gente estava aqui no Rio sozinho, buscando esse tipo de som. Que legal. E que ano era isso, mais ou menos, cara, quando vocês começaram, assim, Cara, então? esse início foi 85, 86, cara. Em 86, eu
fiz uma viagem maluca de bicicleta, eu e dois amigos, a gente pegou a bicicleta, fomos até a Bolívia, depois pegamos um avião, fomos até o México, aí pedalamos dentro do México, fomos lá para São Francisco, de bicicleta. Então, Sério? 86, eu fiquei a maior parte do ano nessa viagem, né? Mas quando eu voltei no fim do ano, eu entrei em contato com o Flávio e com o Cláudio, e eles, pô, volta aí. E aí, 87, a gente já gravou o disco em agosto. Que legal, É. bicho. E como é que, cara, e como é que assim, como é que você conheceu, assim, ouviu falar sobre blues e tal? Como é que foi seu primeiro contato, assim, e tal, com isso? Cara, eu tive primos que foram morar na Europa. O pai deles era deputado federal, foi exilado. E esses primos, eles, eles mandavam um disco pra gente. Então, assim, Rory Gallagher, Live in Europe, 72, sabe? A gente ouvia isso. Aí eu já me apaixonei pelo Rory Gallagher. Esse disco, para mim, é o melhor do Rory Gallagher, assim, Live in Europe, 72. E eles mandavam um disco do Sonny Boy, mandavam um disco do Johnny Winter. Então foi assim, cara, a gente conheceu, eu conheci através desses primos. E aí foi tipo, sei lá, reencarnação, não sei, porque eu me apaixonei imediatamente e eu queria tocar aquele tipo de som, não sabia tocar nada. Mas eu pensava assim, nossa, se eu conseguisse tocar assim, eu ia ser a pessoa mais incrível do mundo. Que legal. Então, isso já responde a pergunta que eu ia fazer a seguir, que é tipo assim, se você tocava outros estilos antes ou não. Então, você desde o início você queria tocar blues e é isso aí, né? Cara, pois é, uma vergonha. Eu gostaria de ter aprendido mais harmonia, samba. Pô, meus pais ouviam samba em casa, direto, e eu não aprendi. Então, o que me atraiu para a música realmente foi esse tipo de linguagem, assim, de, de, de feel, né? Que tem nesse tipo de música. Tem no blues, tem no blues rock, tem alguns tipos de jazz, né? É mais aquele feel que me interessou, entendeu? Que tem muito em alguns tipos de blues Entendo, claro. e tem em outros tipos de música também, mas não só no blues. Entendi. Então, você já começou já na guitarra slide direto, então, Já, já nessa já. onda. Cara, quando eu era pequeno, tem aquela versão do Roberto Carlos, de Negro Gato. Aquilo, para mim, Sim. tem um fio que me interessa, entendeu? Tem um negócio ali de maldade, é isso que eu gosto numa música, entendeu? É isso que, quando eu toco, eu quero repetir esse fio. Pode ser blues, pode ser rock, tá entendeu? Mas é sempre esse fio. Entendi, legal, maneiro, bicho. E o Malcolm Young? Então, o Malcolm que está ali, ele... Porque, assim, quando você começa a tocar, você não sabe nada de nada, né? Você não pensa se existe guitarra base, guitarra solo, você vai tocando. E depois, quando você vai se desenvolvendo, eu desenvolvi eu percebi que eu, antes de tocar guitarra, eu tocava bateria. E eu percebi que eu posso tocar guitarra com a mão direita, como se fosse a mão do contratempo, entendeu? Então, eu fiz esse link. Quando eu fiz esse link, eu falei, pô, a guitarra base é o meu lance, sabe? Então, foi ali que eu me apaixonei por guitarra base. E depois, eu vi o Malcolm Young falar a mesma coisa, que ele toca guitarra que nem uma bateria, que nem um baterista, sabe? Uma coisa percussiva. E, assim, hoje em dia, a minha grande paixão é a guitarra base, mais do que qualquer outra. Eu amo fazer base, assim, principalmente se eu estiver fazendo uma música que eu goste com músicos que eu tenho prazer de ouvir, né? Porque fazer uma base com um solista ruim também é dose, né? É dose. Pô, falando nisso, eu pude ver vocês ao vivo e também tenho aquele disco do Chris Crochemore, né? Que você faz a guitarra base, né? Sim, E eu vi vocês em Porto Alegre tocando no Gravador Pub lá, né? Muito legal. Aliás, quem não conhece, busca aí, né? Ouvi também o Chris Crochemore e aquele disco, como é que é o nome do disco mesmo? Guitar Playing Dude, é ele isso, tem né? 3 discos, Guitar Do, tem o... Esqueci os outros dois, mas ele tem 3 que a gente gravou junto. E você toca nos três, Toco. é maneiro. Eu tenho
Eu tenho o Guitar Playing Dude, aliás, vocês assinaram para mim no dia lá que vocês Eu estavam aí. lembro, eu lembro. E é um disco muito maneiro, cara. Eu ouço, a gente ouve no carro, esse disco é muito legal, tem um som muito É um, é massa. um- E tem, você falou, tem uma guitarra, né? é um blues rock, né? Que tem aquele fio, né? Que eu falo. Eu quero aqueles fios, cara, que eu tinha. Eu quero aquilo. Legal, bicho, demais. E voltando para Blues Etílicos, e o Greg Wilson, né, cara, que, né, o nosso grande ídolo que nos deixou há pouco tempo, né? E como é que foi a história dele entrar na banda? Ele já estava, entrou depois, e como é que foi isso? Então, o Greg, ele que partiu agora, né? Voou em janeiro. A gente tinha um outro americano que a gente conheceu aqui, o Flávio e o Cláudio conheceram. Botaram um anúncio, bem coisa dessas clássicas. Botaram um anúncio no negócio de música. Tinha um Aham. outro americano que também já voou, que era o Derek. O Derek era um cara desses free spirit, sabe? Viajando pela América do Sul com a sua Fender Stratocaster e seu Fender Twin Reverb. Assim, imagina, loucura, né? Viajou pela Colômbia, assim. E o cara chegou aqui no Brasil e viu esse anúncio e aí entrou em contato. E quando ele entrou em contato, ele era tipo um deus da guitarra pra gente, sacou? Tipo, nossa, aí nessa época eu falei, porra, eu vou tocar bateria. Como eu te falei antes, eu tocava bateria. Esse cara era tão foda na guitarra que Sim, pra gente ele era uma espécie de Jimi Hendrix e Steve Ray Vaughan. Isso em 87, cara, tu imagina. Porra, aí eu fui tocar bateria com ele, fizemos vários shows com ele, e ele voltou para os Estados Unidos, só que antes ele apresentou o Greg a gente. Ele falou, eu conheço um americano que vai se dar muito bem com vocês. Quando o Greg entrou, o Greg tinha um estilo mais low profile de guitarra, encaixou melhor com meu estilo, entendeu? Aí eu saí da entendi. bateria, a gente chamou o Gil Eduardo, que é filho do Erasmo Carlos, e aí fizemos a formação do primeiro disco. Então foi assim que o Greg chegou pra gente. Eu lembro direitinho da primeira vez que eu vi o Greg. Chegou com a guitarra dele, que inclusive agora é minha, que ele deu pra mim. Né? Cara, Sério, então depois cara? eu pego ela, nossa, eu olho pra ela todo dia, eu fico. Porra, meu. A Strato, É, aquela? tá aqui na minha casa agora. Porra, fala sério, Sério. cara. Ah, não, vamos Vou querer ver isso pegar, aí, vamos querer ver pego essa ela guitarra antes aí. de acabar. Tá, show, maravilha. Que legal, cara. Porra, né, eu já mostrei antes a camiseta aqui do Blues Antigos com 35 anos, vocês lançaram, né, um disco, né, um álbum, né, em comemoração a esses 35 anos, que aliás eu tenho aqui esse CD, né, que aliás comprei o CD, veio a camiseta, veio uma cerveja junto, a cerveja eu já bebi faz tempo, né, cara, né? E aliás um álbum muito bonito, né? Eu vou pedir pro nosso editor botar aí as imagens em alta aí, resolução da capa do disco, muito bacana, muito legal, muito bonito mesmo. E vocês acabaram de lançar isso nas plataformas, é isso mesmo? É, exatamente, porque esse disco a gente tinha feito para fazer um pacote, como você falou, né? Camiseta, disco, cerveja, vi um chaveirinho com uma gaita, você deve ter recebido também, e a Palhetinha, né? paletinha e a motocicleta BMW. Você recebeu a motocicleta BMW junto? Pô, essa aí ainda não veio, Porra, cara. Vou ter que cara, reclamar aí, vou ter caraca! que. Mentira! Era só o chaveirinho, a camiseta, a cerveja e o disco. Então era um pacote. E aí acabou. A gente fez um número X né, desse pacote e acabou e ninguém tinha esse disco. Quando o Greg partiu, esse disco, cara, o Greg cantou assim lindamente. Eu sempre fui fã da voz do Greg. Porque o Greg, ele era americano do Sul, mas ele veio para cá beber. Então ele é um caso muito raro do cara que falava as duas línguas sem sotaque. Então a gente tinha um cantor que cantava em português, como ele cantou, pô, Terceiro Whisky, Por um Malte, várias músicas que ele cantava do jeito dele, em português perfeito, e cantava em inglês. E, então, assim, quando ele partiu, cara, a gente falou, cara, é legal a gente ter esse disco e, ao mesmo tempo, é uma puta homenagem pro Greg, para as pessoas verem o último trabalho que ele fez com os Etílicos.
Pô, demais, cara. Aliás, esses dias eu tava procurando a música Misty Mountain, que não tinha nas plataformas, né? E agora entrou com esse disco, né? Entrou agora com esse Entrou com disco, esse né? disco, ela tem no YouTube, cara. Tem várias versões dela no YouTube, inclusive a versão original, que é mais acústica, que a gente gravou em 95, Pois é, tem no YouTube. pois é, eu procurei no Ah, Spotify, procurei no Spotify antes de sair esse, né? Eu procurei no Spotify, o Misty Mountain não então, e tinha, essa né? versão do disco, Então agora tem, né? então, essa versão ficou muito boa, cara. O Greg cantou pra caramba, sabe? Os timbres estão ótimos, a gaita tá maravilhosa. No solo final, acho que ele também Tá muito legal. casou bem. Tá muito legal mesmo, cara. Parabéns pelo disco. Aliás, pô, Blues Etílicos não tem o que dizer, né? Sempre foi uma banda que, que esteve aí, está sempre nas paradas da galera que curte blues aqui no Brasil, né, É, porque cara? assim, Juliana, a E gente, tirando uma fase inicial, que a gente, depois que a gente tocou no festival de 89, do lado do Buddy Guy, do Gino Wells, da Etta James, do Albert Cook, a gente não só teve um aprendizado absurdo, como a gente teve assim o nosso momento de, nossa, nós podemos tocar o verdadeiro blues. Também tivemos. Mas esse momento a gente meio que entendeu logo depois, um tempo depois, que, pô, cara, a gente ama blues, é a nossa referência, mas a gente pode usar outras referências. Nós não somos bluesmen, entendeu? A gente não faz verdadeiro blues. A gente faz uma música feita no Brasil por brasileiros, um americano, usando a matéria-prima do blues da forma que a gente acha interessante. Então tem todo tipo de levada. Então, na real, a gente se considera hoje em dia uma banda de blues rock, cara. Uma banda de rock brasileira com o blues sendo o seu principal ingrediente, entende? Então, a gente tem parceria com o Frejá, tem parceria com Fausto Fawcett, com o Bernardo Vilhena, com o meu irmão Mário, que é poeta. Então, assim, a gente tem parceria com brasileiros que estão aqui, entende? Ed Mota também, né? Tu gravou com O Ed vocês, Mota, ele né? cantou músicas tipo People Get Ready, entende? Mas eu digo assim, a gente usa elementos da música brasileira para compor a nossa música, entende? Então eu acho que em Legal. parte a nossa longevidade é porque a gente tem música em português, a gente gravou música do Alceu, sabe? É uma forma de você unir o blues ao que é feito aqui, entende? É nesse sentido. Entendo. Acho que Claro, é legal. Eu acho que quando a gente fala também, quando a gente fala a galera da minha banda aqui da Hard Blues Trio, né, a Blues Etílicos é um exemplo que a gente sempre usa, assim, né? É é uma referência pra gente nesse sentido, né, cara? Porque vocês, né, fizeram justamente isso, né? Vocês não se limitaram, né, a simplesmente copiar um estilo, né? Copiar standards, né? E não, botar a letra em cima de standards, né? Vocês foram além, né? Vocês utilizaram aquela referência para compor músicas, né? Músicas autorais, cara, né? porque eu acho que a Originais. minha, cara, a minha geração, digamos, a gente tinha muito prazer em compor, cara, em fazer coisas novas. Isso é um prazer para mim até hoje, cara. Você criar algo que não existia com criatividade, sabe? Você pode fazer um blues de 12 compassos e fazer uma letra em português, tudo bem. Mas, assim, você criar um negócio com alguma criatividade é muito gostoso. E quando a gente lançou o segundo disco, que é o Água Mineral, cara, a gente virou uma noite com o empresário da época, porque tem a música Vou Pegar uma Baby para comprar chuchu, que é uma parceria com o cara do Inimigos do Rei, que era uma banda pop da época. Tinha uma música que era Lembro. Adelaide Anã Paraguaia. Quem quiser pesquisar, pode pesquisar. E o empresário da época achava que a gente ia acabar com a banda por causa dessa música. Então a gente virou uma noite com esse debate. Olha só, hein? Isso em 89, cara, já tinha esse Caramba. debate, entendeu? E a Porra. gente falou, cara, a gente a música vai entrar, porque a música é divertida, sou eu cantando. Então, assim, só de ser eu cantando, já coloca um bom humor na parada, entendeu? Porque eu não sou cantor, sabe? Então é isso, assim.
Saquei. Aham. Legal, tinha até isso, então, né, na mistura aqui da Blues É, Etílicos, né? Então, tem tem uma ainda, levada né? meio, é até meio inspirado no Albert King, mas ao mesmo tempo é meio funk, sabe? É uma letra totalmente para ser meio nonsense, engraçada. Então é isso, cara. É legal levar a sério a parte de tocar, a parte da sua carreira, mas também não se leva tão a sério a ponto de você achar que você, sabe, vai revolucionar o universo, sabe? Tem um pouco cara, vamos fazer um som, vamos se divertir, sabe? Seja profissional, mas se divirta também, senão fica muito assim, sabe o que é? Sei qual é que é. Cara, é isso aí, cara. Eu acho que esse é o grande lance, a gente se divertir, né, e levar também um pouco de alegria para as pessoas com a música, né? Eu acho que esse é o principal papel aí do músico, do compositor, do artista, Eu né? acho, cara, eu acho que se alguém vai ver a Hard Blues Trio e ver uma música que só a Hard Blues Trio toca, cara, só isso para mim já vale. O cara pode até não gostar da música do Hard Blues Trio, do Blues Eclipse, mas pelo menos aquilo ali só vai existir naquele momento, cara. Entendeu? Isso aí para mim tipo, vale muito. Com certeza, eu acho que sim. Pois é, e tocando vamos tocar um pouquinho no dedo nessa ferida aí, cara, que daí a gente tem essa questão de ser criativo no blues, né? Que daí, né, você já deu toda a letra aí, já falamos sobre isso, mas a gente volta e meia, a gente que anda no meio aí, você também já viu aí, a galera fala disso aí, porra, é blues ou não é blues? O que tem que ser? Qual é a linha que eu não posso cruzar, né, Otávio, para deixar de ser blues ou não é, né? E você que está aí há 37 anos nessa jornada aí, você já deve ter ouvido e já deve ter falado sobre isso várias vezes, né? O que você tem a dizer sobre isso? Então, acho que, na verdade, não importa a idade, é um tema que vai ter sempre opiniões distintas. Então, acho que a gente tem que separar. Por exemplo, eu acho incrível artistas e bandas que se dedicam a fazer aquele estilo muito bem feito. Vou dar um exemplo. Os caras que você conhece, que são teus amigos, são meus amigos. Headcutters. Eu adoro Headcutters, cara. Eles são foda pra cacete. Entendeu? A proposta deles é essa e é muito boa. Beleza. Entendeu? Agora, se você quer usar, por exemplo, vou dar outro exemplo. Vamos dizer que você ou eu, a gente tivesse feito aquela harmona de True Is Gone, com naipe de violinos. Algumas pessoas iam dizer que aquilo não é blues, porque aquilo foge um pouco desse universo do que é um blues tradicional, né? Mas como é o B.B. King, porra, virou um clássico do blues, né? Então, assim, é esse limite quem decide, né? O que é o que não é. Quem é a pessoa que vai decidir? Esse que é o problema, sabe? Tem alguém, um Deus vai descer a terra e vai falar, não, isso é blues, isso não é. Entende? Esse é o problema. Então, obviamente que eu posso ter uma música do Blues Eclipse que eu vou citar aqui, que chama Miss Coke. Não é blues, é um hard rock. A gente sabe que não é blues, mas a gente põe elementos ali, entende? Então, não importa se aquilo é ou não é blues. A gente sabe que não é, mas uma banda de blues ou de blues rock pode gravar uma música daquela, entende? É isso, é você ter. Senão você fica escravo, a não ser que você queira só tocar aquilo. E eu acho fantástico, sabe? Eu acho incrível. Então, eu acho que é meio por aí, cara. A questão é quem é que decide, né? Beleza. Quem é que decide, né, cara? Né? Mas é isso, eu acho que você colocou bem, eu acho que existe um termo, né, já para isso, né, cara, que é o chamado blues rock, eu acho que a gente se encontra ali, né, porque são basicamente o rock and roll veio disso, né, cara? Eu acho que os Stones já faziam isso lá nos 60, né, Sim, cara? Que eu acho que eles queriam muito, eles queriam tocar blues e acabaram tocando do jeito deles, né? Eu costumo usar esse exemplo, né, cara? sim. E Por exemplo, acho que é por aí, o né, meu? Revolo tocando Superstition.
Você vai chegar para ele, vai falar assim, isso não é blues? Porra, ele vai mandar pastar, entendeu? Ou pro Steve Wonder, entendeu? Sabe? Então, assim, cara, quem é que decide isso? Pô, eu, com certeza, não sou. Eu, porra, Nem eu, pois né? Nem é, eu. exatamente. Nem eu não decido. Maravilha. Cara, acho que a gente está chegando aí já nos finalmente desse programa e eu queria agradecer imensamente aí a tua disposição Porra, imagina, esse bate-papo aí que um prazer. poderia durar aqui, poderia durar horas, dias esse bate-papo aí, né, cara? E queria que você deixasse um recado aí para a galera que tá te vendo aí, que curte a Blues Etílios ou que não conhece ainda, que se interessou, quer conhecer. Dá tua. Como é que tá aí a agenda de show? Vocês estão tocando? Vai ter show? Então, Como é que tá essa como o parada aí? Greg Wilson é o nosso guitarrista. Ah, eu vou pegar a guitarra do Greg, aguenta aí. Pera aí, pega lá. Porra, a guitarra do Greg Wilson, hein, cara? Essa aí, vamos ver em primeira mão. A Caralho, mulher meu. dele falou para mim, Otávio, o Greg tá dizendo aqui que as guitarras são suas. Eu estava no supermercado, quase desmaiei, cara. Eu fiquei assim, tipo, Caramba, é, cara. Imagina você recebendo essa mensagem, né, nossa, cara? Poxa. cara. E, pô, e hoje, né, a gente. Então, depois que ele partiu, a banda meio que tá dando um tempo para ver o que acontece. A gente até por acaso vai fazer um show na Bahia, agora, daqui a pouco, em acho que maio, porque esse show já estava marcado antes, entendeu? Bem antes. O Greg estava vivo, estava fazendo show com a gente, então esse show a gente vai fazer. Mas depois, a gente está vendo. Mas a gente vai fazer um show agora em São Paulo com o Flávio, porque o Flávio tem a carreira solo dele, né? O Flávio Guimarães, gaitista, tem a carreira solo, e vai ter a participação da Taryn Spillman e da Nanda Moura, que são duas cantoras Legal. maravilhosas. E hoje no ensaio, a Nanda cantou Misty Mountain. Cara, a gente chorou, cara. Todo mundo chorou no ensaio, porque foi assim, uma emoção. Que era uma música que eu fiz com o Greg, que é muito a cara do Greg, essa música, né? Para quem não conhece, então, o Juliano falou para dar um recado, procurem essa música Misty Mountain. Tem várias versões e é muito a cara do Greg. E acho assim, talvez tenha sido a música que eu mais fiquei feliz de fazer, ou pelo menos das top 5, vai, que eu mais gostei de fazer. E aí, A, fala. a música é linda e acho que é uma das minhas favoritas da Blues Etílicos também. É uma música, pô, muito, Então, muito muita gente legal. fala isso pra mim, cara. Então, é aquela música que, pô, uma música que você vê que de alguma forma toca as pessoas, né? Isso já é muito bom. E ter feito isso com o Greg, porque assim, a voz do Greg é muito especial, cara. Porque o Greg era um vocal muito sutil. Então, aqui no Brasil, às vezes a gente confunde. Vozeirão canta bem, sutil, não. Isso, cara, a voz do Greg me arrepiava, me arrepia até hoje, né, quando eu escuto. Então é isso que eu quero, cara. Eu quero me arrepiar quando eu escutar uma música. Basicamente é isso que eu quero. Boa, é isso aí. E essa guita dele é uma Fender Strato de que ano, você É sabe? 63, Uma 63, cara. Pô, 63. que demais. Cara, obrigado por mostrar isso. Pô, isso aí é um. Cara, não sei nem o que dizer, né? É uma sensação, deve ser uma sensação muito legal você ter ficado com essa Nossa, guitarra surreal. É e, muito surreal. né? Demais, irmão. Obrigado por ter mostrado. E, pô, fica aqui a homenagem ao Greg Wilson, né, cara? Que, aliás, tive o prazer de conhecer um cara super humilde, super atencioso, super bacana, legal de conversar. E lembro que ele conheceu a gente, conheceu a Hard Blues Trio aí quando a gente estava começando a aparecer aí, tocar por aí, e ele nos abraçou, foi um cara acolhedor, assim, foi um cara que deu força, que falou que curtiu, achou bacana o som né, e dava força, mandava mensagem, dizia, pô, gostei da música de vocês, que legal. Então, pô, sempre foi um cara muito agregador, Sim. assim, um cara que esbanjava
talento e humildade, né? Um cara muito, muito legal Totalmente, mesmo. cara. Eu nunca vi ninguém com tanto amor pela música como o Greg. Pra mim, sério mesmo, eu falo isso, era um negócio impressionante. Tanto que até o fim, cara, ele já estava bem doente. Ele já não estava nem mais conseguindo tocar guitarra, ele só cantava. Ele fez questão de subir ao palco até onde deu, cara. Isso pra mim foi uma lição, assim, porra, sabe, de vida total. Total, irmão. Pô, demais. Otávio, brigadão aí pelo papo, irmão. Quer falar mais alguma coisa pra galera aí? O Blues Etílicos tá aí tá nas redes aí, Tá né? nas redes, tem nessas plataformas que existem hoje em dia, né? E é isso, quem tiver interesse tem vídeo pra caramba, é fácil de achar. E aula de guitarra você tá fazendo também aí online ou Cara, só eu presencial? prefiro dar aula de guitarra presencial, eu preciso ter essa troca, entende? Porque aí eu consigo passar o que eu posso passar. Obviamente que, assim, tipo, olha, Otávio, se você não der aula online, o mundo vai acabar. Aí eu conseguiria. Entendeu? Mas como o mundo não vai acabar por isso, eu prefiro ter o contato aqui, cara. E é muito legal você descobrir aonde que está a musicalidade da pessoa e entrar naquele caminho, sabe, com a pessoa. Eu acho isso fantástico, cara. Eu realmente gosto muito de dar aula. Mas eu falo assim, cara, se Maravilha, você quiser então. que eu tire o solo do Slash, eu não vou tirar, eu te indico uma pessoa. Não é essa a minha praia, entendeu? Minha praia é outra. Mas não tem problema nenhum. Se eu quiser tirar Pode o crer. solo do Slash, que eu amo, eu te indico uma pessoa. Mas a minha praia é outra coisa. E é bem legal de exercer esse lado, cara. Então a galera do Rio aí tá privilegiada, então, com um baita professor de guitarra, guitarra blues, guitarra slide, guitarra base, rock and roll e tudo nessa praia aí. Recomendadíssimo aí, prof. Otávio Rocha aí. Na verdade, que eu sempre falo, né? O professor é quem está aprendendo. Ele é que é o professor, né? Quando a gente aprende, a gente é que está aprendendo, né? A gente que está ensinando para a gente mesmo. No nosso caso, eu sei que você dá aula também, a gente só dá os atalhos para a pessoa não demorar 10 anos para aprender aquilo que você pode dar um atalho e ela aprender em 6 meses, né? Isso, é. A gente é um Um facilitador, né, cara? facilitador. Maravilha. Otávio, cara, grande abraço para você. Obrigado por você estar aqui no programa É com um a gente. prazer. Então, agradecer a galera que assistiu aí, que está ligada no programa. Esse foi o Soldiers of Blues número 2 com Otávio Rocha da Blues Etílicos. Sigam aí a Blues Etílicos em todas as redes. Busquem aí o CD, o disco novo que está nas plataformas aí, para ouvir aí tudo isso que o Otávio falou aí de Greg Wilson e toda a turma lá. Otávio na guitarra slide e o nosso Flávio Guimarães aí na gaita aí, e toda a galera que gravou esse disco junto com Beto eles. Verta, Recomendo, vale Beto a Verta na pena. bateria e Beto, Cláudio Bedran no baixo. ainda era o Cláudio no baixo, né, Sim, o nessa Cláudio época, agora está em né? No disco Portugal ainda, estudando né? relações internacionais, em Porto. Aí quem está Tenho, tocando agora é tenho o visto o César Cláudio por aí. Lago, que é o baixista. Ele é neto do Mário Lago, outro gênio da Grandes, música e da poesia brasileira. grande César. Então a cozinha hoje é César Lago e Beto Werther na batera. Grandes monstros, né, cara? Positivo. Né? Ó, manda um beijo pra Dani aí, um abração aí pra ti. Grande abraço, meu irmão. Abraço para toda a galera da Blues Etílicos aí. Até a próxima, galera. Vamos nessa.